Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais uma devocional da nossa semana de consagração. Esse tempo em que nós nos dedicamos a reposicionar o nosso coração em direção à intenção de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra em Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5, assim diz a palavra de Deus. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Veja, já falamos em outras mensagens sobre o valor da santificação. No caso, a santificação como aquele processo em que Deus nos molda ao seu propósito, a imagem do Filho Jesus Cristo. Quando estamos, então, nesse processo de santificação, há diretamente também um processo de consagração em que estamos sendo separados dos prazeres deste mundo, dos desejos, das intenções que esse mundo propõe, para assim abraçarmos o que Deus deseja. Aqui, Josué está num momento muito importante do povo de Israel. Eles estão prestes a fazer a travessia do Jordão. A Arca da Aliança faria essa travessia do Jordão. E assim como foi no Mar Vermelho, um evento miraculoso estava prestes a acontecer. A Arca então passaria. E isso se tornaria um evento marcante em toda a história de Israel. Mas antes desse acontecimento, o que Josué ordena ao povo, a partir da orientação que ele mesmo recebe do Senhor, o que ele então ordena ao povo é que o povo se santifique, porque no dia seguinte Deus faria maravilhas no meio deles. Queridos, é fundamental olharmos para esse texto e pensarmos sobre o valor de prepararmos o nosso coração constantemente para que sejamos capazes de receber as bênçãos que Deus deseja nos dar. Mas afinal, por que eu deveria preparar o meu coração para isso? É bem simples. A maior parte das coisas que desviam o nosso coração do Senhor não necessariamente são coisas ruins. Muitas dessas coisas têm a ver com bênçãos, têm a ver com situações positivas, têm a ver com um bem material, uma pessoa, mas ainda que de forma involuntária, nós podemos substituir a criatura pelo Criador. Nós podemos colocar de alguma forma as bênçãos recebidas no lugar daquele que é o doador de todas as bênçãos. É fundamental que o nosso coração esteja alinhado com o Senhor para que não apenas saibamos receber as bênçãos que Deus nos dá, mas também saibamos cuidar dessas bênçãos e direcioná-las ao propósito que o Senhor nos deu ao nos confiá-las. Meus queridos, é fundamental termos o coração direcionado ao Senhor, para que as maravilhas dele sejam instrumentos para que nós nos aproximemos ainda mais dele, e não o inverso. Ao receberem a bênção de conseguirem atravessar o Jordão, aquilo se tornou um memorial na vida do povo de Israel, e isso se tornou uma maravilha que contribuiu para a aproximação do coração de Israel com o coração de Deus. Consagração é fundamental para termos acesso ao que Deus nos dá e ao termos acesso às bênçãos que Ele nos dá, o nosso coração se manter fiel. Não apenas antes, não apenas durante a bênção que é recebida, mas depois também, caso ela esteja ali ou não. Deus deseja um coração que sempre olhe para Ele, um coração que tenha como satisfação a presença dEle, muito mais do que aquilo que Ele pode dar. Por isso, o convite a partir desse texto é para que o nosso coração seja preparado para receber o que Deus já sonhou para cada um de nós. Mas precisamos ser as pessoas corretas, precisamos ser as pessoas com o coração moldado, precisamos ser as pessoas com o coração consagrado, para que as bênçãos nos façam olhar ainda mais para o Senhor e não para a criação. Que Deus te abençoe e que no decorrer dessa semana de consagração você se santifique, porque nós cremos que muitas bênçãos o Senhor fará no meio de nós.